Você já pensou na possibilidade de um arquivo digital ser único e original? Então, essa é a premissa dos NFTs, os tokens não fungíveis. Tá, mas o que é um token não fungível? O NFT é uma espécie de certificação criptográfica que pode ser aplicada a qualquer arquivo digital, seja ele uma música, uma fotografia, uma arte digital, um item colecionável utilizado dentro de um jogo eletrônico, memes, enfim, a possibilidade é infinita. Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão encontrar as coisas mais absurdas sendo vendidas em NFT, inclusive o primeiro tweet da história que foi vendido aí recentemente. Esse certificado, o NFT, fica salvo e é constantemente autenticado pela blockchain. Tá bom, mas o que é blockchain? O conceito de blockchain foi fundado em 2008 pelo Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do criador do Bitcoin. A blockchain, ela é descentralizada, ou seja, não são computadores conectados num servidor único. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre as especificidades da blockchain, até porque tem vários canais que são especializados nesse assunto e eu não sou uma especialista nessas questões mais técnicas, mas resumidamente a blockchain foi pensada para ser extremamente segura e inviolável. Tá bom, você já explicou o que é NFT, o que é blockchain, mas me explica melhor, como é que eu faço para vender e comprar esses NFTs? Existem plataformas específicas para venda dos NFTs e alguns exemplos são a OpenSea, SuperRare, Maker's Place, entre outras inúmeras plataformas. No caso da arte digital, pelo que eu vi, a mais conhecida é a OpenSea. Em geral, as compras e vendas dos NFTs são feitas com uma criptomoeda chamada Ethereum ou Ethereum, o Ether. Eu pretendo mostrar em detalhes como é que funcionam essas plataformas num outro vídeo, beleza? E como é que essa tecnologia vai impactar os artistas e o mercado de arte? Bom, eu não diria vai impactar. Essa tecnologia já está impactando muito o mundo da arte. Vide que recentemente a Christie's, que é um dos maiores leilões de arte do mundo, vendeu a primeira obra inteiramente digital num leilão. Foi uma obra de um artista chamado Beeple, que foi vendida por quase 70 milhões de dólares. Mas aí você pode pensar o seguinte, que foi o que eu pensei também num primeiro momento. Por que alguém paga por uma obra que é totalmente digital e que está disponível gratuitamente, por exemplo, no Instagram do artista? A primeira resposta para essa pergunta é que o artista pode sim fazer uma arte exclusivamente em NFT e não disponibilizar em outros locais na internet, sendo exclusiva ali para os colecionadores, para os compradores de arte. O segundo ponto é que essa pergunta também desconsidera algo muito importante, que é a materialidade do digital. Essa é uma coisa que a gente não está muito acostumado a pensar, porque quando a gente pensa em materialidade, a gente pensa nos objetos físicos, que tem uma textura que a gente pode pegar com as nossas mãos. Só que o digital também tem uma materialidade. Por exemplo, uma fotografia postada no Instagram, ela perde muita qualidade, ela nunca vai ter a mesma resolução daquela imagem original lá que o fotógrafo editou. E a mesma coisa vale para a arte digital como um todo. E uma coisa que eu percebi olhando um pouco essas plataformas que comercializam, né, a criptoarte, é que os artistas colocam na descrição do NFT qual é o tamanho da resolução da imagem. Então, por exemplo, você pode comprar uma arte digital e você colocar numa TV gigantesca, ou você projetá-la numa parede, fazer o que você quiser com ela, porque ela vai ter uma resolução muito maior do que você vai encontrar na internet. No caso do Beeple, é uma imagem única, então só o comprador ali vai ter acesso àquela imagem com uma resolução absurda e cheia de detalhes. Você já comprou impressões de um artista que você gosta? Então, é a mesma lógica. Só que nesse caso você tem uma autenticação criptográfica que prova que essa imagem é original. E mais do que isso, o que é altamente revolucionário, que você prova que cada cópia é original. Isso porque quando o artista opta por vender a sua arte em NFT, ele pode vender uma cópia, né, que foi o caso do Beeple, ou múltiplas cópias. Só que cada uma dessas cópias terá um NFT diferente, ou seja, um token criptográfico para cada uma dessas cópias digitais. Vocês já devem ter visto que muitos artistas vendem cópias numeradas de seus trabalhos. Por exemplo, eu já vi fotógrafos que vendem impressões das suas fotos e colocam um limite de 1000 imagens daquela série. Então eles vão escrever sempre atrás da imagem, né?
1/1000, 2/1000, até chegar na 1000/1000. E um dos aspectos que valorizam uma obra de arte é justamente o número limitado de cópias. Isso tem a ver com a lógica da escassez. Mas se você for um artista independente que não é representado, por exemplo, por nenhuma galeria ou instituição famosa, como é que você garante para o seu comprador que o seu trabalho só vai ter 10, 100, 1000, enfim, não importa número de impressões? Quem é que vai emitir esse certificado de autenticidade? Se for você mesmo, não tem muito valor isso, entende? A blockchain garante isso, já que toda compra e venda de NFTs fica registrada lá e é acessível a todo mundo. Ou seja, vamos supor que você tem lá seus NFTs à venda e aí uma instituição como o MoMA, vamos sonhar alto aqui, né? Vai lá e compra um NFT seu. Automaticamente toda a sua obra ali em NFT vai valorizar também, porque as pessoas vão ver que o MoMA comprou a sua imagem. Aí algumas pessoas podem falar, bom, mas isso é uma especulação. Só que essa especulação já reina hoje no mercado de arte tradicional. Só que a diferença é que hoje é muito difícil saber quem detém cada cópia de uma obra de arte. Uma gravura de 100 cópias, por exemplo, como é que você sabe quem detém cada uma dessas cópias? Se elas estivessem registradas na blockchain, todo mundo teria acesso a isso. Eu acho interessante porque é uma democratização também da informação. Outro ponto que eu achei bem interessante é que quando você minta um NFT, quando você cria ali o token, né? Você pode colocar como condição receber um percentual por cada venda de NFT. Então vamos supor, você tem ali uma quantidade de uma obra em NFT. E aí as 100 peças, vamos supor, os 100 NFTs já foram vendidos. E essas pessoas vão revender esse NFT. Você pode colocar a condição de que nessa revenda você também receba alguma coisa, um percentual pelas suas obras. Isso é muito interessante porque é uma coisa que não tem controle hoje, sabe? A galeria pode comprar o seu trabalho, no caso de um artista tradicional, revendê-la e você não vai ganhar nada por essa revenda. É uma espécie de compensação para vendas futuras e eu achei isso muito interessante. Você também pode vincular uma obra física a um NFT. Por exemplo, uma pintura, uma escultura. Isso inclusive aconteceu recentemente com a obra Abstract Composition do artista ucraniano Vladimir Baranov Rossini. Essa é mais uma segurança para evitar o roubo e a pirataria de obras de arte tradicionais, já que na revenda o NFT também teria que ser transferido para esse novo comprador. Tá bom, eu falei aqui de várias coisas positivas, mas e as desvantagens do NFT? A grande crítica do momento aos NFTs é que eles têm um alto gasto energético. Isso porque, para a blockchain funcionar, milhares de computadores ou milhões de computadores têm que funcionar simultaneamente noite e dia. Esse processo consome muita energia do planeta, que ainda é baseada nos combustíveis fósseis e outros poluentes. Só que a questão é que a rede bancária tradicional também tem um gasto energético altíssimo e a gente nunca parou para pensar sobre isso também. Esse problema então não é exclusivo da blockchain, o problema é que a gente não está fazendo uma migração para energia renovável, energia eólica, energia solar. Inclusive, o Brasil teria um grande potencial nesse sentido que não é tão explorado. Pelo que eu vi na internet, a rede Ethereum está planejando uma atualização justamente para ela não ter um gasto energético tão alto ao funcionar. Então vamos ver como é que vai se dar esse processo. Outra questão que eu vi muitas pessoas falando é em relação ao copyright. O que aconteceria se alguém, por exemplo, fosse no seu site, pegasse a sua imagem e registrasse ela na blockchain como se fosse dela? Bom, pensando pragmaticamente, hoje não tem nada que impeça ninguém de fazer isso. Se você por acaso descobrir que alguém roubou uma arte sua e vendeu como dela, você vai lá e processa a pessoa, certo? Só que como na blockchain tudo fica registrado, é muito mais fácil de você descobrir. Você vai saber tanto quem vendeu a sua arte quanto quem comprou. Bom, eu não conheço nenhum caso específico sobre isso, porém, pelo que eu dei uma olhada nessas plataformas, você pode sim denunciar ali se tem alguma coisa ilegal na imagem, se não pertence à pessoa que está vendendo, enfim. Eu só não sei como é que funciona o atendimento nessas plataformas. Essa, inclusive, é uma coisa que eu quero saber melhor. Uma outra crítica que eu vi muita gente fazendo é em relação ao elitismo. Porque o que pode acontecer?
Alguns artistas podem optar por vender as artes somente em NFT, disponibilizar ali na plataforma, e só quem teria dinheiro para comprar essas artes é que teriam acesso a elas. Esses artistas poderiam, por exemplo, restringir o acesso só ali para os colecionadores. E claro que esses colecionadores não iriam divulgar justamente por essa lógica da exclusividade que traz muito valor, né, no capitalismo atual. Eu concordo sim que isso pode ser problemático. É claro que nesse caso aí que eu mencionei anteriormente, também pode ser uma escolha do artista, né? O que a gente pode fazer? Só que essa questão já é um problema hoje no mundo da arte tradicional. Existem milhares de obras que estão nas reservas técnicas nos museus ao redor do mundo, escondidas dos olhos do público. Isso porque esses museus não têm espaço suficiente para exibir todas essas obras ao mesmo tempo. Um exemplo que é bem interessante é o MoMA de Nova York, que ele tem mais de 1000 quadros do Picasso no acervo e só 20 e poucos estão lá expostos ao público. Fora as milhares de obras que nem em museus estão, e sim em armazéns em zonas livres de impostos. Isso porque os milionários compram essas obras. A gente não pode esquecer que a arte é uma commodity muito valiosa e eles compram, esperam a obra valorizar e vendem. Só que eles não querem pagar imposto por isso, então eles deixam nesses locais que são livres de impostos. Por fim, uma outra crítica muito feita aos NFTs hoje é que se trata de uma bolha. Então as pessoas estariam especulando esses valores altíssimos, né? Justamente para poder também lavar dinheiro comprando essas obras. Bom, a arte tradicional já é usada há muito tempo para lavar dinheiro, isso não é nenhuma novidade. E em relação à questão da bolha, é interessante a gente pensar que esses artistas que estão vendendo essas artes a preços exorbitantes não são pessoas aleatórias, são artistas que já têm um público e que já construíram uma certa audiência na internet. É o caso, por exemplo, do Beeple. O Beeple já há anos posta no seu Instagram uma arte por dia. E assim que ele foi construído um público ali na internet e tendo a sua obra valorizada também e reconhecida, né? E se você abrir uma plataforma dessas como o OpenSea, por exemplo, você vai ver que tem milhares de artistas ali vendendo a sua obra, só que não são todos que conseguem vender. Você compraria uma arte aleatória, que é caríssima, que você não gostou e que você não sabe nada sobre o artista? Pois então, é a mesma lógica do NFT. E é claro que os colecionadores vão preferir comprar as obras que têm algum potencial de valorização, mesmo pensando por essa lógica aí ultracapitalista do mundo dos colecionadores de arte. Bom, galera, esse foi então um primeiro vídeo sobre esse tema. É um assunto que ainda é muito recente, as discussões, muita coisa tá para vir ainda, é um assunto que tá muito fresquinho, né? Se você quiser que eu fale sobre mais algum assunto relacionado a esse tema dos NFTs e a criptoarte, deixa aí nos comentários. E claro, se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, também deixa aí como sugestão. Se você curtiu o vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!